Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Mila e essa é a primeira videoaula da disciplina Termodinâmica do curso de Engenharia Mecânica do 4º e 5º período da Faculdade Multivix de Vila Velha. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre os conceitos básicos, de termodinâmica, definindo então o que é termodinâmica. É a ciência que trata calor, trabalho e as propriedades das substâncias que estão relacionadas, com calor e trabalho. Bom, dentro dos conceitos básicos, o primeiro conceito que a gente precisa compreender é sobre sistema. Então, nós vamos chamar de sistema que nós vamos, toda essa região que vai ser estudada, ou essa massa, essa matéria que vai ser estudada, ela está inserida no universo. E essa região aqui, olha, que delimita o meu sistema, nós vamos chamar de fronteira, ok? O que acontece com o meu sistema não vai afetar o universo. Então, imagina que eu tenho uma pedra de gelo, vou chamar essa pedra de gelo como sendo o meu sistema. Ela vai derreter e esse calor que foi recebido não faz com que a temperatura do universo seja alterada. Então, qualquer processo que ocorra no meu sistema não afeta o universo, ok? Vamos chamar, então, a definição de sistema como sendo a porção do espaço que desejamos estudar. O universo, então, é todo externo ao sistema e vizinhança é o universo mais próximo, ok? Essa região mais próxima aqui à fronteira. Então, o sistema é separado da vizinhança pela fronteira, que é justamente o limite do nosso sistema. Outro conceito também bastante importante para nós é o volume de controle, que vai ser essa região aqui. Então, a superfície em volta do meu volume de controle, nós vamos chamar de superfície de controle. Bom, existem dois tipos de sistemas, o sistema fechado ou massa de controle. Não pode ocorrer fluxo de massa através de suas fronteiras. Sempre contém a mesma quantidade de massa. Por quê? Eu não vou ter escoamento. Não vai haver escoamento que vai passar pela minha fronteira. Então, a minha quantidade de massa ali, ela vai permanecer constante. Aí a gente verifica aqui, alguns exemplos. Por exemplo, uma botija de gás, quando não há escoamento, ou seja, a válvula está fechada. No processo de compressão do pistão, também, quando tanto a válvula de admissão quanto de descarte, elas estão fechadas. Então, ele não vai descarregar nem admitir, ok? Então, durante esse processo de compressão ou de expansão, com as válvulas fechadas, a gente vai ter um sistema fechado. Nesse caso aqui, um cilindro pistão, imagina que a gente tem aqui um pistão e eu vou colocando pesos sobre ele, então esse gás que está aqui, ele passa a ser comprimido. Esse processo de compressão, a gente vai chamar esse gás aqui como nosso sistema ou simplesmente sistema fechado, ok? Bom, dentro ainda de sistema, se a gente tem um sistema fechado, nós vamos ter um sistema aberto, que é mais comumente chamado como volume de controle. Nessa situação, a gente vai ter escoamento do fluido. Então, o fluido entra e sai. A massa pode cruzar a fronteira, ok? Nessa situação onde a massa cruza a fronteira, é importante também a gente deixar claro que, mesmo que a massa permaneça constante dentro do volume de controle, se eu tenho fluido entrando, fluido saindo, mesmo que ela permaneça constante, nós temos um sistema aberto ou um volume de controle. Então, nesses dois esquemas aqui, o que a gente tem? Um compressor, então eu tenho aqui a admissão do ar, e depois esse ar é descarregado a alta pressão. Como eu tenho fluido entrando e saindo, dentro do objeto que nós estamos analisando, que nesse caso é o compressor, nós temos um volume de controle. E essa superfície em volta do volume de controle nós vamos chamar de superfície de controle. No caso aqui de um motor de combustão interno, vai ser a mesma coisa, A combustão interna vai ocorrer, para que ela ocorra, eu preciso admitir ar, admitir combustível, e a saída, a gente vai ter a saída que é o que a gente fala que é o cano de descarga, ou simplesmente a saída do meu fluido. Então, se a gente pegar todo o sistema de combustão, o que a gente vai verificar? Tem fluido entrando, tem outro fluido entrando e tem um outro produto da combustão, que é o fluido que está saindo. Bom,
Alguns outros exemplos, né, de volume de controle, a gente pode verificar aqui, né, quando a gente tem uma situação de uma turbina, por exemplo, uma turbina a gás, então eu tenho combustível entrando, eu tenho ar sendo admitido, né, a saída do gás, né, que vai ocorrer. Por exemplo, nessa turbina a gás. Bom, a gente vai chamar sistema isolado aquele sistema que não vai interagir com a vizinhança. Então, o sistema isolado é um tipo de sistema que não interage de modo algum com suas vizinhanças. É claro que esse sistema isolado ele só existe na teoria, porque na prática a gente sabe que não tem como a gente isolar completamente. Então, a gente pode ver aqui nessa figura, né, tem uma câmara frigorífica, então esse é um exemplo, né, de um sistema isolado, porque a gente fecha essa câmara e a gente entende que não vai ter troca de calor. O calor não entra e nem sai, ok? Então, a gente pode verificar aqui, ó, nesse caso aqui de sistema isolado, nem matéria, nem energia são transferidas. Então, vamos lembrar aqui, sistema aberto é quando a gente tem escoamento, né, de fluido ou volume de controle. No sistema fechado, eu posso ter troca de calor, posso ter trabalho entrando, né, ou saindo, ou seja, trabalho sendo realizado pelo sistema ou para o sistema, mas eu não tenho fluido, né, saindo nem entrando. E no caso do sistema isolado, eu não vou ter nenhuma de todas essas situações ocorrendo. A definição, a termodinâmica, ela pode ser definida, né, como termodinâmica clássica e é a abordagem macroscópica dos problemas, sem importar as estruturas da matéria a nível molecular, atômico ou subatômico. Ou seja, a gente não está preocupado com comportamento molecular, ok? Os efeitos nessa escala podem ser percebidos por vários sentidos e medidos por instrumentos, como, por exemplo, temperatura, pressão, o volume, né, a fase que o fluido se encontra, tá? Então, medimos a influência média temporal de muitas moléculas. No caso da termodinâmica estatística, né, vai ser o comportamento das partículas para relacionar com o comportamento macroscópico. Ela é baseada na teoria da probabilidade e em considerações estatísticas opera com valores médios das partículas que estamos considerando. Essa forma é utilizada na teoria cinética e na mecânica estatística. Por quê? Porque num processo, a gente não consegue garantir que dentro do meu sistema todas as moléculas estarão à mesma temperatura e à mesma pressão. Então, a gente trabalha de forma estatística, porque a maioria daquelas moléculas estará naquela temperatura e naquela pressão, ok? A fase, nós vamos definir como sendo a quantidade de matéria totalmente homogênea, ou seja, eu tenho apenas o fluido em uma fase. Essa fase pode ser sólida, essa fase pode ser líquida ou essa fase pode ser gasosa. A gente vai chamar aqui de vapor, ok? Então, em cada fase, a substância pode existir a várias pressões e várias temperaturas. Eu posso ter fluido na fase sólida, a temperaturas altíssimas. Eu posso, dependendo da pressão, né? A pressão também vai ter que ser alta. Eu posso ter fluido na fase gasosa, em temperaturas baixas, porém as minhas pressões também deverão ser baixas. E eu posso ter fluido também com qualquer pressão, né, e temperatura de acordo, né, com as características daquele fluido, ok? A gente vai ver isso mais tarde. Então a gente vai definir agora propriedade, estado e processo. É importante a gente deixar claro que são definições diferentes, tá bom? E são muito importantes para que a gente consiga compreender, né, tudo o que acontece no nosso sistema. Então, a gente vai definir propriedade como sendo as características macroscópicas de um sistema que recebe um valor numérico independente do comportamento prévio. Então, a propriedade, ela não se preocupa com o que acontece no meio do caminho. Por exemplo, se eu tenho um processo onde eu vou comprimir um fluido, então eu tenho um determinado volume, e aí esse pistão começa a atuar e eu vou diminuindo esse volume, aumentando a pressão, aumentando a temperatura. Depois eu volto com ele para a mesma situação que ele estava anteriormente, o fluido torna a resfriar, né, e volta a temperatura e a pressão que ele tinha originalmente. Qual a variação, né, da propriedade de temperatura? Zero. Por quê? Ah, Márcia, mas ele chegou uma hora que ele estava uma temperatura de 25 graus, que ele estava em equilíbrio com
o ambiente, depois ele subiu essa temperatura até 50 e ele retornou até 25 graus. Qual a variação de temperatura? Zero. Por quê? A minha temperatura final é igual à temperatura inicial. O que acontece no meio do caminho, nesse processo, não importa, ok? Isso pode ser para volume também. Volume é uma propriedade, né? Aqui tem o caso de um termômetro, a temperatura, e a pressão também. Então, se eu tenho um processo onde eu vou fazer, por exemplo, o cozimento de um alimento, e aí eu coloco tudo aqui, a água, o alimento, e ele começa a cozinhar, e ele sai, né, da temperatura do meio, vamos supor lá que esteja 28 graus Celsius, né, um pouquinho mais quente. Esse processo aqui, a temperatura passa dos 100 graus Celsius, vamos supor que chega a 120, 150 graus Celsius, eu desligo e ele entra em equilíbrio com o meio, tornando a temperatura de 28 graus Celsius. Houve um aumento da pressão? Houve. Depois essa pressão decresceu. Se a gente for medir a variação de pressão do começo do meu processo até o final, quando ele entra em equilíbrio, a minha variação vai ser zero. Por quê? Porque eu estou preocupada só com a variação de pressão, eu pego só o valor final menos o valor inicial. O que acontece no meio do caminho não importa. Bom, o estado a gente vai definir, né, como sendo a condição de um sistema como descrito por suas propriedades. Então, eu posso estar relacionando nessa situação aqui, olha, pressão com temperatura, eu consigo definir qual é o estado do meu fluido. Ou eu posso definir, né, o volume, a massa e a pressão, eu consigo dizer qual é o estado que o fluido se encontra. Estado não é fase. Fase é líquido, sólido e gasoso, e o estado a gente vai ver mais tarde, né, a partir das tabelas, vamos ter uma compreensão um pouquinho melhor. Bom, as propriedades extensivas e intensivas, é muito importante a gente entender a diferença entre elas. No caso da propriedade extensiva, ela depende da massa. Então, por exemplo, quanto maior a minha massa, maior a minha energia potencial gravitacional. Quanto maior a minha massa, maior a minha energia cinética. Quanto maior a minha massa, maior o volume. Então, são propriedades que dependem da massa. Energia interna, entalpia, entropia, né? Todas essas propriedades, elas são função da massa, tá ok? E elas podem variar com o tempo. No caso de temperatura e de pressão, elas não variam com a massa. Então, elas são consideradas propriedades intensivas. Ah, Márcia, mas eu não posso, então, ter volume como sendo uma propriedade intensiva? Pode, a gente divide pela massa. Então, a gente vai definir, por exemplo, o volume específico como sendo o volume dividido pela massa. E aí a gente começa a trabalhar com propriedades específicas quando você divide pela massa e ela se torna, então, uma propriedade intensiva, ou seja, ela não vai variar com a quantidade de massa. Bom, vamos chamar de equilíbrio, né, em termodinâmica, quando a gente consegue atingir as condições mecânicas, térmicas e de fase e químicas, né, e esse sistema ele vai ser dito que está em equilíbrio, tá? Quando ele estiver isolado na sua vizinhança ou ele apresenta mudança das suas propriedades. O que significa isso? Ele vai estar, por exemplo, na mesma condição de temperatura. Então, naquela situação que eu falei anteriormente, né, da panela de pressão, então houve um aumento de temperatura, ele chegou a 28 graus, ele estava a 28 graus Celsius, chegou, sei lá, 120 graus, 150 graus Celsius. E aí depois ele volta a 28 graus Celsius porque eu deixei que a troca de calor ocorresse de forma que ele entrasse em equilíbrio térmico com o meio, ok? Então, quando o sistema está em equilíbrio, se pode dizer pressão do sistema ou temperatura do sistema. Então, eu atingi a pressão do sistema ou atingi a temperatura do sistema, ok? O processo, diferente da propriedade, o que acontece no meio do caminho vai importar sim. Então, no caso da panela de pressão, eu preciso definir qual foi a quantidade de calor que entrou no meu sistema e como que ocorreu essa troca de calor. Então, por exemplo, a gente pode estar verificando aqui pelo diagrama, né? Eu tenho aqui um gráfico representando pressão e volume e estou mostrando como que a minha pressão vai variar com o meu volume. Então, de acordo, né, com esse gráfico, na hora em que eu vou reduzindo a minha pressão, eu vou aumentando o volume, tá? Então, nesse ponto aqui, eu teria uma determinada pressão, o volume, e eu medi a temperatura, deu 400 Kelvin. Na hora que a gente expandiu esse fluido, né, baixou a pressão dele, aumentando o volume, ele atingiu uma temperatura de 350 Kelvin. Bom, esse processo, ele depende, né? Eu posso ter um processo que eu
aumente o volume. Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou ter um processo de 1 para 2, eu posso ter um processo isobárico, ou seja, ele permanece a mesma pressão. Eu posso ter um processo isocórico, então eu tenho um aumento de pressão, porém com o volume permanecendo constante. Eu posso ter um processo isotérmico, por exemplo, né, de variação da minha pressão e volume, porém sem variar a minha temperatura. Então, o que acontece no meio do caminho, no caso do processo, eu preciso considerar. Por exemplo, na hora que a gente coloca um alimento para aquecer no micro-ondas, e aí eu esqueço esse alimento, né? E aí eu volto e tenho que fazer 1, 2, 3, 4 aquecimentos, porque eu esquecia, né, esse alimento dentro do micro-ondas. Qual é a potência cedida pelo meu sistema? Eu vou ter que somar 1, 2, 3, 4 vezes a quantidade que eu coloquei trabalho no meu sistema. Então, aqui a gente pode ver, né, um sistema que é dito em regime permanente, ou seja, não haverá variações temporais. Nenhuma propriedade vai variar com o tempo. Então, vamos supor nessa situação aqui dessa turbina, o que está acontecendo? O fluido entra, ele é admitido aqui na turbina, então vai haver um processo de compressão, vai haver um processo de expansão e haverá também um processo de exaustão, ok? Nesse processo aqui de admissão, eu vou admitir que o ar esteja a 25 graus Celsius, a 20 graus Celsius, por exemplo. Ok? Então, ele está entrando aqui na minha turbina a 20 graus Celsius. Eu vou medir daqui a 3 horas, 20 graus Celsius. Eu vou medir daqui a 10 minutos, 20 graus Celsius. Está tendo variação da temperatura com o tempo? Não. Então, esse processo é dito processo em regime permanente. Vou medir aqui na exaustão. Está saindo a quanto? Está saindo a 1.800 graus Celsius. Vou medir 1, 2, 3, 4, 5... Não, 1.800 é demais, tá ok? Mas está saindo aqui a uns 700 graus Celsius. Vou medir 1, 2, 3, 4, 5, 6... 700 graus Celsius. Então, o regime é permanente. Ah, Márcia, mas ele está variando espacialmente. Ok, mas a gente vai medir no mesmo ponto a propriedade que a gente está avaliando para verificar se ela varia. Não varia com o tempo, regime permanente. Varia com o tempo, regime transiente. Bom, as tabelas termodinâmicas, elas vão informar para a gente, né, várias propriedades. Então, a gente tem, nesse caso aqui, olha, é uma tabela termodinâmica de água, né, no estado saturado, a gente já vai explicar sobre isso mais adiante. Então, eu tenho líquido e vapor, a primeira coluna é de temperatura, a outra é de pressão, lembrando que essas duas propriedades são intensivas, ok? E aí, depois a gente tem volume específico de líquido e de vapor, mesma situação, intensivo, volume específico, depois energia interna específica, entalpia específica e entropia específica. Então, todas essas propriedades que estão informadas, que são informadas nas tabelas termodinâmicas, elas são específicas. Por quê? Porque ela não depende do tempo. Ou, desculpa, da massa, do tempo. Bom, então a gente é uma grandeza é uma propriedade se sua mudança de valor entre dois estados é independente do processo. Ok? Bom, a gente vai chamar o processo quase estático, né, como se é aquele em que o desvio do equilíbrio termodinâmico é infinitesimal e todos os estados pelos quais o processo passa que o sistema passa durante o processo podem ser considerados como estados de equilíbrio. Muitos dos processos reais podem ser modelados com boa precisão como processos de quase equilíbrio. O que significa isso? São processos muito lentos, de forma que a gente consiga fazer com que as moléculas elas não colidam, elas não entram em choque. Então, eu garanto, por exemplo, que não vai haver um aumento da temperatura num processo de compressão desses. Ou um processo de expansão. Esse caso aqui está parecendo que é um processo de expansão. Por quê? Eu tenho aqui um conjunto cilindro-pistão, né, com um batentezinho aqui, e na hora em que esses pesos estão sendo retirados, o pistão começa a subir. E aí, se eu faço isso muito rapidamente, eu diminuo a minha pressão muito rapidamente e aí eu vou ter uma queda de temperatura também. Só que se esse processo ocorrer muito lentamente, eu permito que haja um rearranjo, vamos pensar assim, né, em relação às partículas, às moléculas, de forma que não haja movimentação brusca. E aí eu consigo, né, fazer com que o processo
seja denominado um processo quase estático. Bom, em relação ao sistema de unidades, aqui no curso a gente vai ter muitas unidades, porque os equipamentos eles são fornecidos em várias unidades também. E eu sei que os alunos ficam aborrecidos porque a gente fala de pé, polegada, BTU, joule, watt, né? E geralmente os alunos fazem uma cara torta, assim, tem ranço, mas eu sinto muito. A vida é assim. Então vamos lá para sistemas de unidades. Uma vez que é consideradas propriedades termodinâmicas sob o ponto de vista macroscópico, né, ou seja, como um todo, só iremos lidar com quantidades que podem ser medidas e contadas direta ou indiretamente. Como assim? Através de instrumentos, ok? Então, uma medição é uma medida pela qual uma variável física é expressa quantitativamente. Ou seja, eu posso colocar lá um termopar e ele vai dizer para mim qual é o valor daquela temperatura naquele instante, naquele ponto. Então, uma unidade é um modo particular de ligar um número à dimensão quantitativa. Esse meu termopar, ele pode estar conectado a um instrumento que vai me dar a resposta lá em graus Celsius, ou Fahrenheit, ou Kelvin, ou Rankine, né? Depende dessa dimensão que a gente for usar. Então, só recapitulando aqui, né, quando a gente tem essas dimensões primárias, de acordo com o sistema internacional, que é massa, comprimento, tempo e temperatura, no sistema internacional a gente tem quilograma, metro, segundo e Kelvin, né, de acordo com essas dimensões que a gente está falando. No sistema inglês nós temos slug, pé, segundo e Rankine, tá? E aqui do lado a gente verifica o fator de conversão, desculpa. Graças a Deus, né, para tempo a gente vai ter padronizado. Mas é muito comum, por exemplo, a gente encontrar situações onde vai colocar o escoamento em metro cúbico por segundo, mas é muito comum também vocês verificarem escoamento em litro por minuto. E aí? E aí que vai ter que fazer a conversão. Não tem jeito. Então, só para a gente poder fechar aqui, porque às vezes vai ser necessário fazer conversões e a gente precisa entender como funcionam essas dimensões, né? Então, no caso da dimensão da massa, a gente pode modelar da seguinte forma. Imagina que a gente tem aqui a definição de força, que é massa vezes aceleração, tá ok? Então, dimensionalmente, a gente vai dizer que força vai ser igual a massa vezes aceleração. Aceleração é o quê? Comprimento por tempo ao quadrado. Então, qual é a definição do sistema internacional? 1 newton vai ser igual a 1 quilograma vezes metro por segundo quadrado. No caso do sistema inglês, uma libra-força vai ser representada dessa forma aqui, é igual a 1 slug, que é a unidade de massa, vezes 1 pé por segundo ao quadrado. Ah, professora, mas não é libra-massa, não? Não. A maioria dos alunos acaba fazendo uma confusão em relação a isso. Não é libra-massa, é slug. Libra-força é relacionada a 1 slug por 1 pé segundo quadrado. Fazendo a conversão, a gente tem que uma libra-força é aproximadamente 4,45 newtons, ok? Nós temos essas outras unidades também de força, de massa, de comprimento, de tempo e de temperatura, ok? Lembrando que um dina é igual a 10 a menos 5 newtons. Então, algumas unidades do sistema inglês que a gente deve usar com frequência é que 12 polegadas é igual a 1 pé, 1 polegada é 2,54 centímetros, ó, unidade de carpinteiro, hein? Na verdade, eu falo para vocês usarem milímetro, então 25,4 milímetro, ou 0,0254 metro. Uma libra massa, repara que não tem M aqui, não precisa, né? Uma libra massa é essa quantidade aqui, quase, né? Meio quilograma, corresponde, né? Quase meio quilograma. E uma libra força, lembra, era 1 slug por pé, vamos voltar aqui anterior, tá? Aqui, ó, é 1 slug por pé segundo quadrado. Então, aqui, quando eu for relacionar com libra-massa... Ih, tá faltando um quadrado aqui, ó. Então, quando eu for relacionar libra-força com libra-massa, eu vou ter que multiplicar por esse fator aqui, ok? Por essa constante. Então, vai ser 32,2 praticamente, né? Libra-massa, pé por segundo quadrado. Faltou um segundo quadrado aqui. Então, eu relaciono slug diretamente com libra-força. Eu não consigo relacionar libra-força com libra-massa. Preciso do fator de conversão. Bom, a gente vai definir algumas propriedades que nós encontramos lá nas tabelas termodinâmicas, tá? Então, a gente pode definir a massa específica como sendo o limite, né? Quando a gente utiliza uma quantidade de massa e de volume, a relação entre massa e volume,
né, de forma que o meu VL aqui é o menor volume no qual o sistema pode ser considerado como um meio contínuo. Uma outra maneira da gente relacionar também é a massa como sendo a integral, que na verdade é um somatório que a gente faz, né, da massa específica vezes cada elementozinho infinitesimal do volume. Lembrando que o volume específico é uma propriedade intensiva, ou seja, não varia com a massa. Então, outra informação também que é bastante importante para a gente é que o volume específico é o inverso da massa específica. Então, a definição do volume específico vai ser 1 sobre ρ. Por quê? Porque a massa específica é massa por volume e o volume específico vai ser volume por massa, ok? A gente pode apresentar, então, dessa outra forma aqui, né? A gente não deve utilizar muito ao longo do curso a base molar, ok? Então, quando tiver representado por esse tracinho aqui, é em relação à base molar. Bom, as unidades que são bem comuns, que a gente vai encontrar nas tabelas, é metro cúbico por quilograma, que no sistema internacional, mas no sistema inglês a gente pode achar também pé cúbico por libra-massa. Vou deixar aqui um exemplo para que vocês tentem fazer. Qualquer coisa, me procura na aula remota, né? Que a gente tira dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre pressão. A gente vai usar o termo pressão quando a gente estiver tratando de fluidos na fase, de substâncias na fase líquida e gasosa, e tensão quando ele estiver na fase sólida. Então, a gente vai dizer que a pressão num ponto de um fluido em repouso é igual em todas as direções e é definida como a componente normal, ou seja, perpendicular da força por unidade de área. Então, essa vai ser a definição de pressão, ok? Ela é considerada em termos de um fluido em equilíbrio. Então, mesmo sabendo que microscopicamente eu possa ter uma variação da pressão, a gente vai trabalhar sempre macroscopicamente e nós vamos dizer que essa pressão vai permanecer constante dentro do nosso sistema, mesmo quando ele passar por um processo de compressão. Bom, no sistema internacional a gente vai definir Pascal, né, é definido Pascal como a pressão, a unidade de pressão, e ela é definida como sendo 1 newton por metro quadrado, já que pressão é definida como força sobre área, tá bom? Outras, né, unidades importantes é bar. Bar é 10 a quinta pascal, ou 100 quilopascal, ou 0,1 megapascal. Lembrando que a atmosfera, né, que uma atm, uma atmosfera, é 101.325 pascal, ou 101,325 quilopascal. Outra unidade importante também é PSI. A gente encontra muito em manômetros, né, bastante mesmo. E um PSI é igual a 1 libra-força por polegada quadrada. Tá? Lembrando, então, que a conversão de PSI para Pascal, né, é quase 7 quilopascal. Então, como a gente havia dito anteriormente, né, como que a pressão vai se comportar? Na hora em que eu atuo, né, com uma determinada força sobre uma superfície, eu gero pressão para aquele fluido que a gente vai analisar. Então, a pressão exercida pelo gás em todas as fronteiras do sistema é a mesma desde que se admita que o gás esteja num estado de equilíbrio. Porque a gente sabe que essas pressões elas vão sofrer alterações ao longo do nosso processo, ok? Então, o valor dessa pressão é fixado pelo módulo da força externa que atua no pistão, porque é necessário existir o equilíbrio de forças para que o pistão permaneça estacionário. Então, a partir do momento em que eu fixo esse ponto aqui do pistão, a partir de uma força que eu vou aplicar nesse pistão, eu vou dizer que a pressão em qualquer ponto do meu sistema vai permanecer constante. A gente vai trabalhar com 2 tipos de pressão, a pressão absoluta e a pressão manométrica. A pressão absoluta, então a pressão que adota como zero o vácuo absoluto. Então, por exemplo, se eu estiver medindo com um barômetro que mede a pressão absoluta, se eu tiver um barômetro aqui, ele vai indicar a pressão atmosférica como sendo 101,325 quilopascal. Se eu tiver um manômetro que ele mede a diferença de pressão, e ele usar a pressão atmosférica como sendo a pressão de referência, ele vai indicar zero, ok? Lembrando que a pressão absoluta, né, esse zero absoluto de pressão, experimentalmente ele ainda não conseguiu ser atingido. Então, normalmente, os dispositivos de medida indicam a diferença entre a pressão absoluta de um sistema, a pressão absoluta da atmosfera existente externa ao dispositivo, que a gente chama de pressão manométrica, ok? Aqui a gente tem um esquemazinho de um
de um medidor de pressão manométrica. Então, como eu havia dito anteriormente, a gente vai definir a pressão manométrica como sendo a diferença entre a pressão que nós temos menos a pressão absoluta. A pressão atmosférica. Quando essa pressão aqui for maior que a pressão atmosférica. Então, imagina, dentro da minha panela de pressão, na hora que eu aumento a temperatura do fluido ali, né, a minha pressão passa a ser maior do que a minha pressão atmosférica. Então, vamos supor que ela seja 20% maior. Então, eu teria 1,2 da pressão atmosférica. Para poder medir a minha pressão manométrica, como eu faria? A pressão manométrica vai ser 1,2 atmosferas menos 1 atmosfera. Então, a minha pressão manométrica vai indicar 0,2 atmosferas, ok? Quando a minha pressão, né, do meu sistema ela é menor do que a minha pressão atmosférica, a gente vai chamar a pressão de vácuo. Tá? E ela vai ser representada dessa forma aqui. Eu vou pegar a pressão atmosférica e vou diminuir daquela pressão. Então, em alguns processos, quando eu não quero que o fluido saia, né, do forno, por exemplo, o que a gente faz? A gente coloca uma pressão negativa ali dentro, ou seja, uma pressão manométrica negativa, uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Por quê? Porque na hora que eu tiver que abrir um compartimento, né, aquele vapor a altíssima temperatura não vai sair, né, por convecção, por exemplo, podendo causar queimadura nas pessoas que estiverem no entorno, tá, ok? A gente vai usar a letra A para definir pressão manométrica e a letra G para definir pressão absoluta quando, por exemplo, a gente estiver lidando com PSI. Então, é muito comum colocar assim, olha, a pressão do sistema é igual a, sei lá, né, 10 PSI-A ou 10 PSI-G. Então, a gente já sabe que esse valor vai ser A, quando for absoluta, medida por um barômetro, e G, quando for manométrica, medida por um manômetro. Isso aqui é só um esquemazinho para a gente poder compreender, né, o que nós acabamos de conversar. Então, o barômetro lê a pressão absoluta, então o barômetro vai ler a pressão atmosférica aqui, ó, 101,325 kPa. O manômetro, ele vai medir acima da pressão atmosférica, tá? Então, ele vai pegar a pressão do fluido aqui, olha, absoluta, e vai diminuir da pressão atmosférica, ele vai dar só esse valorzinho aqui. No caso do manômetro a vácuo, a pressão da gente vai ser menor do que a pressão absoluta, então o que ele vai fazer? Ele vai verificar esse valor, essa diferença da pressão atmosférica para a pressão do nosso fluido, ok? E para não precisar colocar um valor negativo, a gente diz que é manômetro de vácuo. A gente já sabe que se ele indicar aqui 2 kPa, eu sei que esse 2 kPa ele é menor do que uma atmosfera, ok? Aqui mais uma forma da gente poder compreender melhor o que eu havia dito anteriormente, tá bom? Vou deixar aqui um exemplo para que vocês tentem resolver, né? Outro também. E aí depois, caso vocês tenham dúvidas, a gente vai conversar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre temperatura, porque a gente precisa dela para poder fazer algumas definições, como a lei zero da termodinâmica, a primeira lei, a segunda lei também. Então, a gente vai dizer que dois corpos possuem igualdade de temperatura se não apresentarem alterações em qualquer propriedade mensurável quando colocados em contato térmico, ok? E vamos falar então agora sobre a lei zero. Ela diz o seguinte: quando dois corpos têm igualdade de temperatura com o terceiro corpo, eles têm igualdade de temperatura entre si. O que significa isso? Se eu pego um termômetro, coloco dentro de um recipiente, e esse termômetro está indicando 10 graus Celsius, eu tiro esse termômetro e coloco dentro do segundo recipiente, que está indicando 10 graus Celsius, eu tenho como provar que os dois recipientes estão com a mesma temperatura, porque eu usei um terceiro corpo, né, para poder medir a temperatura dos dois fluidos, ok? Então, essa afirmação não é dedutível de outras leis e precede as formalizações da primeira e da segunda lei da termodinâmica, motivos para a necessidade do estabelecimento da lei zero da termodinâmica. Quando a gente fala isso em sala de aula, os alunos costumam dar risada e falar: professor, isso é bem óbvio. Mas a gente precisa da lei zero para poder estabelecer a primeira e a segunda lei da termodinâmica, ok? Então, essa lei constitui base para a medição da temperatura, porque podemos colocar números no termômetro de mercúrio e sempre que o corpo tiver igualdade de temperatura com o termômetro, podemos dizer que o corpo apresenta a temperatura lida nele. Ou seja, se eu pegar um recipiente e colocar água com gelo, né, e aí esse gelo começa a mudar de temperatura, né, a gente consegue dizer que e ele estiver em equilíbrio, por exemplo, né,
vamos fazer de outra forma para ficar mais simples, né? Se eu tiver gelo e colocar num recipiente e esse gelo começar a derreter e a gente for medir essa temperatura, ele tiver em né? Enfim, se tiver como a gente medir essa temperatura, a gente vai verificar que esse processo ocorre a pressão atmosférica a 100 graus Celsius. Isso é constante, não vai haver variação de temperatura porque está ocorrendo mudança de fase. Então, nessa situação, eu consigo calibrar o meu termômetro para 0 graus Celsius. A mesma situação ocorre se eu colocar a água para ferver e aí na hora em que ele começar a entrar no processo de ebulição, eu consigo garantir que ali é eu falei 100 graus Celsius, né, gente? Não, eu tô louca. Quando ele começa a derreter o gelo, ele está a 0 graus Celsius. E quando ele começa a mudar de fase, né, de líquido para vapor, ele está a 100 graus Celsius. Então, eu tenho duas temperaturas que eu consigo especificar no meu termômetro e depois eu faço a gradação dele. Tá? E assim eu consigo calibrar esse termômetro. Então, o problema permanece em relação às temperaturas lidas em diferentes termômetros ou diferentes aparelhos de medida. Isso sugere a necessidade de uma escala padrão para as medidas de temperatura. E como é que funciona essa escala? Bom, nós temos a escala, né, de Celsius, que ele utiliza, né, os pontos de mudança de fase. Então, como a gente falou anteriormente, 100 graus Celsius corresponde à mudança de fase de líquido para vapor, né? E a gente tem aqui, por exemplo, o ponto triplo da água, 0,01, onde a gente encontra o fluido nas 3 fases, ok? Então, podemos definir, baseados na segunda lei da termodinâmica, uma escala de temperatura que é independente da substância termométrica. Como é difícil operar diretamente nessa escala, foi adotada a escala prática internacional de temperatura, que é uma aproximação muito boa da escala termodinâmica e de fácil utilização. Essa escala, então, é conhecida como Kelvin, e ela virou a escala, né, no Sistema Internacional de Medidas. A gente relaciona a temperatura em graus Celsius com a temperatura em Kelvin, né, adicionando ou subtraindo 273. Então, no caso, se a gente quiser descobrir qual é a temperatura em graus Celsius, eu forneço para você 300 Kelvin, é só você diminuir de 273,15, que vai dar o valor em graus Celsius, ok? A escala, né, Rankine, essa escala aqui vai ser a escala no sistema internacional, porque ela a gente adota o zero como sendo a menor temperatura do universo. Então, eu não tenho como ter valores negativos em relação a Kelvin. Em grau Celsius eu posso ter, mas em relação a Kelvin não é possível, porque ela é uma escala absoluta. Bom, assim como a gente tem, né, Kelvin como uma escala absoluta adotada, por exemplo, no nosso sistema, a gente tem no sistema inglês também a Rankine, tá? Que vai ser também uma escala absoluta. Então, eu não tenho zero, eu não tenho temperatura negativa em Rankine. A gente pode verificar isso a partir da relação que a gente vai ter aqui. Então, a menor temperatura, como não tenho negativa para Kelvin, também não vou ter negativa para Rankine, tá bom? Então, aqui a gente pode verificar, né, uma comparação entre um termômetro que oferece a medida em Celsius e outro em Kelvin. A cada grau Celsius, eu vou ter, né, a cada 1 grau Celsius, eu vou ter, né, 1 Kelvin. Celsius é medida em grau e Kelvin não. Aqui a gente tem, por exemplo, relação entre Fahrenheit, Rankine, e Fahrenheit e grau Celsius. Então, a gente pode verificar que de 0 a 100 eu tenho 100 divisões em grau Celsius e de 0 a 100 eu tenho 100 divisões em Kelvin. Porém, em Fahrenheit, esse valor não é o mesmo. Então, de 0 a 100 eu tenho 180. Por isso que a gente acaba tendo que multiplicar por esse valor aqui. E o nosso 0 Celsius, que corresponde a 273 Kelvin, ele vale 32. Por isso eu preciso colocar, né, esse incremento aqui, ok? Bom, foi a nossa primeira aula de termodinâmica, né, dos conceitos básicos. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição lá no fórum. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês lá no fórum, que é o modo de comunicação que nós temos nesse período agora, tá bom? Bons estudos, façam os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa sorte!